O debate virtual está de volta. Eu converso com o médico dermatologista Fabrício Lamy sobre a psoríase. Doutor, a gente estava começando a falar sobre as formas de tratamento dessa doença, né? Ele precisa ser bem individualizado, né? Não dá pra gente generalizar. Você anteriormente já falou da importância da não se automedicar, de se procurar um especialista exatamente para ter esse tratamento individualizado, né, doutor? Fala um pouquinho pra gente quais são as técnicas hoje implementadas para o tratamento da psoríase. Os tratamentos da psoríase evoluíram muito nos últimos anos. A gente pode dizer que nos últimos 10, 15 anos evoluiu bastante. Substâncias mais específicas para o tratamento da doença, com menos efeitos adversos. A gente pode dizer que metade dos casos de psoríase, eu falei em 4 milhões de casos no Brasil, 2 milhões são de formas mais leves, mais localizadas, em que o tratamento local vai resolver, realmente um creme bem indicado. Existem substâncias em creme que não são os corticoides, os corticosteroides, que agem bem. Algumas mudanças de hábito de vida vão controlar esses casos, os pacientes vão ficar sem lesões. É importante que se diga, é uma doença que a gente não pode falar em cura, mas a gente fala em controle, o paciente fica sem lesões. Tem um paciente de psoríase que está há 3, 4 anos sem nenhuma lesão de pele, uma vida totalmente normal. Bacana. Agora, os outros 2 milhões de casos do Brasil, os outros 50% dos pacientes vão tender a ter formas moderadas e graves, extensas da doença. Nesses pacientes, a gente tem que sempre tentar investigar o comprometimento articular, que o Brasil é recordista no mundo em incidência de psoríase artropática. Se acredita que por conta de uma miscigenação, uma questão de miscigenação genética, o Brasil chega a ter 1/3 dos pacientes dessas formas moderadas a grave vão ter algum comprometimento das juntas, das articulações, das mãos, dos pés, da coluna. E a gente tem que tentar investigar esses casos, porque tendo comprometimento articular, o tratamento já é diferente, a necessidade de um tratamento sistêmico mais precoce. Mas fora isso, a gente tem como principal pilar de terapia a fototerapia, que eu trabalho muito com fototerapia, tenho nos meus consultórios, tenho lá no serviço. É um tratamento que também evoluiu muito, aquele tratamento com lâmpadas, cabines. Antigamente, as lâmpadas eram mais inespecíficas, hoje nós temos lâmpadas que emitem uma radiação mais precisa, sem efeitos adversos, que controlam boa parte desses pacientes. É um tratamento simples de fazer, rápido e que tem uma excelente resposta terapêutica. E para aqueles pacientes que não respondem à fototerapia, existem outros medicamentos em comprimidos, para ser tomados uma vez por semana, alguns outros diariamente, e que controlam bem esses casos, e também medicamentos injetáveis. Para aqueles casos que não respondem tão bem à fototerapia e aos comprimidos, há os tratamentos injetáveis, que são mais modernos, mais precisos e que conseguem controlar a imensa maioria dos casos. Os pacientes ficam com a doença totalmente sob controle, sem lesões de pele, sem problemas articulares, levam uma vida absolutamente normal. Isso tudo ajuda esses pacientes a mudança de hábitos de vida, eles se animam, eles emagrecem, eles levam uma vida mais saudável, isso é importante para todo mundo, e ficam com a doença controlada. A gente acompanha aí centenas de pacientes, eu me dedico muito à psoríase já há alguns anos, e os pacientes que são disciplinados, que entendem a terapia, conseguem levar uma vida saudável, né, doutor? Saudável e absolutamente normal. Isso é importante que se diga. Certo. E para o paciente que às vezes não tem acesso à rede particular de saúde, doutor, os tratamentos da psoríase também estão no SUS, no Sistema Único de Saúde, na rede pública? Quais são os locais que aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, o senhor conhece que realizam esse tipo de tratamento? Sim, muitos tratamentos estão na rede pública, esses principais tratamentos. Aqui no Rio de Janeiro há diversos locais, além dos hospitais universitários, há outras instituições, outros hospitais públicos. Existe a Santa Casa, existe a gente lá na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, nosso serviço, né,
na centenária instituição Policlínica Geral do Rio de Janeiro, bem pertinho aí da Alerj. Nós temos lá um serviço de pós-graduação, um curso credenciado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Toda terça-feira de manhã, eu coordeno um ambulatório de doenças inflamatórias, especialmente de psoríase. Lá nós temos fototerapia, nós avaliamos os pacientes, conduzimos as terapias que são mais indicadas, e os pacientes hoje têm acesso, já para aqueles que têm artrite, já está no chamado PCDT, que é o protocolo de diretrizes terapêuticas, já está desde o ano retrasado, e está para ser incorporado agora, está em fase de incorporação já para a psoríase também. Esses tratamentos mais modernos, os chamados imunobiológicos, estão para ser incorporados. Então, é uma percepção do Estado, do governo, e isso tende a também ir para as operadoras de saúde, como eu tinha dito anteriormente, de que esses pacientes precisam ser tratados, porque isso não é um gasto, isso é um investimento. Você tratando da forma adequada um paciente que tem uma forma de psoríase mais grave, você vai estar prevenindo complicações que são muito mais custosas para o sistema, para a sociedade, para as operadoras de saúde. Então, um paciente com psoríase, que acaba ficando obeso, acaba ficando diabético por conta dessa insatisfação, às vezes quadros depressivos, esse paciente ele tem uma chance muito maior de complicações. Um paciente desse faz um AVC, precisa de um CTI durante 30 dias, isso é um custo enorme para a sociedade, é um custo enorme. Isso obviamente maior para a família, mas para a sociedade, para a operadora de saúde. Então, tratar esses pacientes é fundamental até por isso, até por conta de se encarar isso como uma prevenção de outras doenças que são sabidamente, comprovadamente associadas a essas formas de psoríase moderada e grave. Que tipo de doença, doutor? Podem estar relacionadas à psoríase? Você falou da diabetes, talvez pelo uso excessivo do corticoide. Diabetes, obesidade, né? Obesidade, que acaba sendo a causa de diversos outros problemas. A gente acompanhando agora a Covid, não dá para a gente falar de doença inflamatória, de doença sem falar em Covid, né? Covid, a gente agora sabe, depois de 7 meses já vendo pacientes, que o fator de risco mais importante para o agravamento da Covid é a obesidade. A obesidade não é uma alteração estética, como muitos pensam. A gordura produz substâncias pró-inflamatórias. Então, o paciente obeso ele tende a evoluir pior se ele tiver a Covid. Ele tende a ter formas graves da Covid, que o paciente que não é obeso tem uma incidência menor. Se ele for obeso e tiver psoríase, a gente tem muito paciente com forma mais extensa e grave de psoríase, que é obeso, e às vezes ele tem essa forma de psoríase porque ele é obeso. Então, a obesidade leva a psoríase leva a obesidade. Então, acaba, como eu sempre digo, essas doenças mais prevalentes, as doenças que mais levam a óbito das pessoas, especialmente no Brasil, hipertensão, com AVC, infarto, diabetes, isso tudo tem uma relação próxima com esses pacientes de formas extensas e graves de psoríase, que a gente tem que tentar controlar por causa disso também. Com certeza. Doutor, agora dia 29 de outubro é o Dia Mundial da Psoríase, né? Durante esse mês todo aí, os dermatologistas, enfim, organizam campanhas, enfim, atividades para conscientização, né? Qual a importância dessas campanhas de conscientização para a população, né? Eu tive acesso a uma pesquisa feita na Dinamarca, se eu não me engano, no ano de 2017, que revelava que mais da metade dos entrevistados diziam que sentiam falta de esclarecimento da população, né, em relação a essa doença. Qual a importância dessas campanhas de conscientização como essas assim, que são feitas agora no mês de outubro? O mês de outubro, então, além de ser o mês Outubro Rosa do câncer de mama, que é uma das principais causas de morte entre mulheres, também é o mês da psoríase, o mês de conscientização, que a gente julga ser bastante importante para alertar as pessoas para esse diagnóstico, para tentar diminuir a discriminação, ressaltar que a doença não é contagiosa,
Esses pacientes têm uma doença inflamatória e que Uhum. devem procurar, porque existe tratamento. A gente ainda tem uma parcela de pacientes que tem psoríase de muitos anos de evolução e que tentaram tratamento, sei lá, 20 anos atrás, com substâncias que a gente hoje já não usa mais tanto, substâncias tópicas que tinham mau cheiro, manchavam a roupa. E Uhum. esses pacientes acabaram ficando desgostosos com o tratamento e não buscaram mais terapia, acham que não tem solução, o paciente acaba dentro desse quadro emocional e depressivo, não, eu tenho isso porque eu nasci com isso, é o meu karma, eu vou levar isso para sempre. Alguns pacientes acabam tendo esse discurso para a gente quando a gente atende, e não é assim, a medicina evoluiu em diversos aspectos, evoluiu muito, né? Na psoríase foi um deles. A gente hoje consegue resultados muito bons, rápidos, e a doença fica controlada. A gente consegue realmente mudar a vida das pessoas. É um prazer, né? A gente fez medicina para isso. Acho que é o lado mais fantástico da medicina. Não só você salvar vidas, mas como você mudar a vida das pessoas. A gente tem relatos assim emocionantes de pessoas que poxa, renasceram, dizem que renasceram depois do tratamento da Com psoríase, que certeza. elas conviviam com isso, né? Esse lado emocional muito abalado, não viam saída para isso, e voltam a ter uma vida absolutamente normal, até valorizando mais a vida que tem. E esse é o objetivo. Acho que quando a gente fala sobre psoríase, quando tem o mês da conscientização, é Uhum. que a gente tente ajudar as pessoas. Muitas vezes essa mensagem não chega para todo mundo, então alguma pessoa, às vezes, que não tem psoríase, mas que conhece alguém que tem algum familiar, que se estimule a buscar atendimento. Como eu disse, existem alguns locais que prestam esse atendimento. A gente, na centenária Instituição Policlínica Geral do Rio de Janeiro, Nilo Peçanha 38, pertinho da Alerj, a gente tem um serviço ali já há muitos anos e a gente acompanha muitos pacientes, inclusive pacientes do SUS. Os postos de saúde encaminham para a gente e a gente presta um atendimento muito equivalente ao que se presta na rede privada, que eu presto aos meus pacientes aqui no consultório. Então, os pacientes têm que buscar, tem que partir deles, buscar o diagnóstico, esclarecer o que é aquilo que eles têm. Se não for psoríase, as outras alterações, as outras desordens inflamatórias de pele também têm tratamento, a gente também trata. E essa é a mensagem que eu sempre gosto que fique. Os pacientes que têm, que conhecem alguém que tem alguma desordem de pele inflamatória, descamativa, que apareça para as outras pessoas, que busquem um diagnóstico preciso. Muitas vezes vai em colegas não tão bem orientados ou em outros profissionais e que passa um creminho, que isso não é nada, não, passa um creminho Ou vai no e Google, né, doutor, também procurar tratamento, vai, acha que é o doutor doutor Google Google, hoje. Esse é um mal dessa Então, sociedade tem que se moderna. buscar, né? Isso não é só em psoríase, não é só na dermatologia, existe Claro. automedicação, muitas pessoas tentam receitas caseiras e tudo. Tem que se buscar um atendimento, uma confirmação desse diagnóstico e um tratamento com acompanhamento. A psoríase vai precisar de um acompanhamento periódico, Claro. não é para sempre, mas por um período aí de 6 meses, talvez um ano, o paciente tenha Uhum. que ir mensalmente, a cada 2 meses, para avaliar qual é o melhor tratamento para aquele caso dele. E Uhum. depois disso, talvez anualmente, talvez uma vez Sim, por ano, vá para uma consulta de revisão e vida absolutamente normal. Vida como qualquer outra pessoa que não tenha psoríase. Esse é o mais importante. com certeza. Doutor, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, você falou da importância de disseminar essa mensagem, né, dessa informação chegar a mais pessoas. Você tem livros publicados e também eles estão disponíveis na internet, né? Fala pra gente, quem está assistindo ao nosso programa, onde é que pode encontrar mais informações em relação à psoríase, onde é que tem acesso a esse livro seu publicado sobre a doença. Há 4 anos eu escrevi um livro já pensando e identificando essa dificuldade de acesso à informação ou de informação equivocada, porque a internet muitas vezes traz informações, sites de informações que não são corretas. Eu escrevi um livro para os leigos, né? São Uhum. 50 questões em relação à psoríase, chama Ah, Doutor, Eu Tenho Psoríase, de uma série de livros sobre doenças dermatológicas. E esse livro esgotou, foram 5.000 exemplares, mas rapidamente esgotaram, e eu resolvi disponibilizá-lo
num site, ele está no meu site, fabriciolamy.com.br, mas também está num outro site que eu criei para psoríase, psoríase.inf.br, é um site de informações sobre a doença, e o livro está lá em PDF. Qualquer pessoa pode entrar pelo celular, pela internet, ter acesso completo às informações. E eu elaborei 50 questionamentos que os pacientes com psoríase muitas vezes fazem, estão lá explicados com vocabulário para o leigo, informações básicas que eu acho que podem ajudar bastante os pacientes, os portadores da doença, os familiares, pessoas que convivem, os cônjuges, e estimular as pessoas a buscar um diagnóstico correto, a buscar a forma clínica correta que aquele paciente tem, que a psoríase tem diversas formas clínicas distintas, que só o dermatologista pode avaliar, e buscar o tratamento mais adequado para cada caso. Não há uma receita de bolo para tratar a psoríase, como não há receita de bolo para tratar praticamente nenhuma outra doença. Mas, então, a gente tem que identificar, diagnosticar e tratar corretamente para que esse paciente possa ter, como eu sempre digo, uma vida normal, uma vida absolutamente normal e sem efeitos adversos, e que possa evitar uma série de problemas que a psoríase acaba trazendo para as pessoas. Tá certo, doutor. Eu gostaria de agradecer muito aqui a tua participação no programa. Acho que foi muito esclarecedora, e quanto mais informação, mais acesso as pessoas têm esse conhecimento e podem buscar o tratamento mais adequado para elas. Tá? Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Rafael. É um prazer aí participar. A TV Alerj sempre muito envolvida nessas questões sociais e de levar informação correta para a população. Prazer, fico sempre à disposição. Um grande abraço a vocês. O debate virtual fica por aqui. Lembrando que, se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj, basta sintonizar o canal 10.2 da sua TV digital ou nos acompanhar através das redes sociais. Obrigado pela audiência. TV Alerj, o canal do povo.